Essa é a terceira mensagem da série de mensagem de Icabod Ebenezer, o caminho da glória de Deus. As duas primeiras nós tratamos sobre Icabod, e a partir dessas duas últimas falaremos de Ebenezer, que é momento de transformação, da revolução que se dá na vida daquele que entrou no estado de desgraça, mas agora começa a vivenciar um estado de graça, e que pode finalmente dizer: até aqui me ajudou o Senhor com livramento, com bondade, com graça, com misericórdia. O tema dessa terceira mensagem é Ebenezer, práticas espirituais para vencer a desgraça. O texto, nós já vimos como começou o desencadear da desgraça na história de Israel. Israel batalhou com os filisteus, perdeu a guerra, tomaram a arca, corre a má notícia. Essa má notícia chega a Eli, sacerdote, juiz em Israel. Ele recebe a notícia, cai, quebra o pescoço. Finalmente, a notícia chega à sua nora, e a notícia diz: seu sogro acaba de morrer, a arca é sequestrada, seu sogro acaba de morrer, seu esposo também morre na luta, na guerra, e ela dá a luz fora da época, e antes de morrer chama seu filho de Icabod. Foi-se a glória de Israel. Então, foi esse desencadeado da desgraça, Icabod, da ausência da graça, da ausência da alegria que se tornou Israel. Quando entramos no capítulo 7, nós percebemos o desencadear da graça de Deus na vida de Israel. É quando a gente entra no estágio Ebenezer. É quando finalmente é possível, depois de tudo, fincar um testemunho. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor restituiu minhas coisas. Até aqui o Senhor me foi bom. Só que nós estamos como Jó, no meio do caminho ainda. Jó, no meio do caminho, disse: eu sei que o meu Redentor vive, por fim ele se levantará. Jó capítulo 19, versículo 25. O livro de Jó tem 42 capítulos. É quase no meio do livro de Jó. Existe muito sofrimento pela frente, muita luta, muita batalha. Mas no centro ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Israel, antes de fincar o seu testemunho, para que haja uma transformação de desgraça para graça, é necessário que o crente vivencie práticas espirituais para vencer esse momento. Porque quando a gente entra em momento de escassez, e Icabod, foi-se a glória, foi-se a alegria, foi-se o bem-estar, que é isso que acontece.
quando perdemos a guerra, perdemos a luta, entramos em adversidade. É justamente isso que acontece. O que muitos fazem? Perdem a cabeça, murmuram, buscam tantas outras coisas e se esquecem da principal: vivenciar práticas espirituais para vencer o momento. Que práticas espirituais é possível destacarmos nesse estágio de mudança de Icabode para Ebenezer? A primeira que a gente percebe aí é que, então, o versículo 4, o versículo 5 diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Porque, diz ele, o texto anterior diz que o povo e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Primeira prática espiritual para vencer a desgraça, conforme 1 Samuel 7, versículo 3, é saber chorar diante de Deus. Incrível isso, porque o choro é uma prática espiritual. Jesus mesmo disse que bem-aventurados que choram, porque seriam consolados. Chorar dirigia lamentações ao Senhor. Veja que o povo veio de uma sequência de derrota, sequência de desgraça, sequência de motivos de dor, de decepção, de infortúnio. E em determinado momento ele se dirige em lamentação ao Senhor. Não chora de forma banal, não chora de forma desesperada, não chora de forma angustiada, não chora de forma totalmente envolvida de ressentimento, mas agora se envolve de lamentações ao Senhor. Chorar para ser consolado por Deus, chorar diante de Deus, não mais diante de homens, porque vimos que quem traz a notícia vem vestido de saco, coberto de terra, anuncia para todo mundo, comunica para todo mundo entra em desespero, entra em choro, um chora diante do outro. Quantas vezes nós choramos diante dos homens e esquecemos de chorar diante de Deus? O que pode o homem? Entregar um lenço para nós. O que pode Deus? Nos consolar totalmente. Então é a primeira prática espiritual para vencer a desgraça, para chegar a Ebenezer e sair do Icabode, é lamentar diante de Deus, chorar diante de Deus. Como lamentar diante de Deus? O maior manual para aprender a se lamentar diante de Deus são os salmos. Os próprios salmos contêm os salmos de lamentações. O salmista faz muitas perguntas. Por que, Senhor, me abandonaste? Por que não ouviu a minha prece? Por que não foi comigo? Por que essas perguntas?
O salmista diz: os meus ossos se secaram dia e noite, de tanto chorar. As minhas lágrimas já se tornaram rios. Lamentar-se diante de Deus não é murmurar. Lamentar-se diante de Deus é promover a confiança na resposta de Deus, que não se cala quando o crente busca o Senhor como resposta aos seus dilemas. A resposta certa não vem do Senhor? Sim, vem do Senhor. Por isso, nas nossas lamentações, nós fazemos perguntas àquele que tem resposta. Por isso aprendemos no nosso manual, a Bíblia, os Salmos. Tantas perguntas que existem lá, tantas lamentações, são as tantas perguntas do crente e as tantas lamentações do crente, o choro crente. Porque feliz é quem chora, porque Deus consola. Quer ser consolado? Chore. Só passa por consolação quem passou por choro. Essa é a primeira prática espiritual para vencer Icabode e chegar a Ebenezer. Chorar. Apresentar lamentações ao Senhor. Segunda prática de espiritualidade, que temos que apresentar: nos converter ao Senhor. E o que significa isso? Preparar nossa vida, nossa família, preparar nosso coração, tirando os nossos ídolos, para sairmos do Icabode e entrar no Ebenezer. Por que será que Israel sofreu tanto? Por causa da idolatria de Israel. Israel havia abandonado o Deus vivo, havia enchido sua família, seus lares de ídolos estranhos, deuses estranhos, deuses dos povos pagãos. Os filisteus que estavam combatendo Israel emprestaram deuses para Israel. Israel havia se tornado tão idólatra quanto os filisteus. Sim, se continuarmos do mesmo jeito, não tendo Deus como Senhor soberano da nossa vida, não haverá saída para nós, para nossa família. Quais são os nossos ídolos? Por que será que Deus permite provações à nossa alma? Não será porque precisa purificar a nossa vida, o nosso lar, o nosso coração, os nossos fazeres, as nossas intenções? A prática espiritual da conversão é necessária para que entremos na fase Ebenezer e assim a glória de Deus nos assista com sua graça e misericórdia. É a segunda prática espiritual. Terceira prática espiritual é a prática da
congregação para vivenciar o culto a Deus. Gente que passa por dificuldade se afasta da espiritualidade, deixa de orar, deixa de ir à igreja, deixa de ler a Bíblia. Que foi, irmão? Não, eu estou passando por muitos problemas. Ora, então é que deveria orar mais, buscar mais ao Senhor, ler mais e não desaparecer. O que foi que aconteceu? Não, muitos infortúnios. Olha, eu estou passando por uma fase tão difícil. Então, busque ao Senhor. Na dificuldade era para ser o contrário. Meu Deus, o irmão não falta um culto, então ele deve estar com muita dificuldade. Era para ser assim, né? Ele se tornou uma pessoa de oração, então ele deve estar vivenciando muito problema. Ora, ele não para de ler a Bíblia, então, porque tanto sofrimento, tanto Deus, tanta dor, tanta busca ao Senhor. A prática de congregar-se ao culto a Deus é uma prática espiritual que deve estar na vida crente, nesse estágio de sair de Cabode para chegar a Ebenezer. O povo estava lamentando. Então Samuel disse: então, vocês querem mudança? Querem vencer? Querem sair de Cabode? Congregai todo Israel, e eu vou orar por vocês. Aí congregaram-se. Isso mesmo. Nós temos que estar onde Deus está. Nós temos que estar onde Deus é buscado. Nós temos que estar onde Deus é pregado. Nós temos que estar onde Deus é ouvido. Nós temos que estar onde Deus fala. Em estado de Cabode de desgraça. É nesses momentos que temos que estar onde a graça é possível e não se distanciar dela. Por isso que congregar-se para o culto a Deus se torna uma prática espiritual para vencer a desgraça. Vencemos nos congregando em culto a Deus e estando na igreja unidos em comunhão, e não se isolando, se afastando, porque chegou a desgraça. Outra prática de espiritualidade para vencer a desgraça: oração. Samuel diz: orarei por vós ao Senhor. Também, depois, lá, diz assim: e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Oração. Saia de Cabode, chega a Ebenezer, ore. Orar é falar com Deus. Nos problemas a gente fala muito com as pessoas e falamos pouco a Deus. Nos problemas a gente fofoca muito da gente, porque a gente fala muito para as pessoas, né? Não significa que você não possa falar para a pessoa. Não significa que você não precise procurar aconselhamento. É devido e é próprio. Mas, se tem que se expor, se exponha diante de Deus. Ore. Porque a promessa bíblica é: vocês orarão e o Senhor responderá a oração.
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, não é assim que diz as Escrituras? Eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Apertou, doeu, ore ao Senhor. O Senhor responderá a oração. Deus jamais deixa de responder uma oração. Às vezes é não. A maioria das vezes é sim, porque Deus é bom e sua bondade permanece para sempre. E diz a Bíblia que Ele é galardoador para os que o buscam. Deus gosta de responder a oração porque Ele é bom. Viva essa prática espiritual, oração, em tempo e fora de tempo, na dor ou fora da dor, no problema ou fora do problema, mas saiu e cabode, foi-se a glória de Deus da sua vida, ore, porque Deus responderá com a sua glória na sua vida. Isso mesmo, orar ao Senhor nunca é demais, orar ao Senhor sempre é preciso. Eu lembro que eu sempre conversava com minha mãe e dizia: mãe, ore. E um dia ela disse assim: meu filho, eu não tenho mais o que fazer senão orar. E eu digo: olhe, então tem tudo a fazer, orar. Se o nosso único trabalho fosse orar, seria o maior trabalho, orar. Aí eu dizia: então seja missionária em oração. Ore. Se só tem isso para fazer, então ore. Quem dera, né, que a gente tirasse férias só para orar. Hoje eu estou de folga para quê? Só para orar. Eu não tenho o que fazer, por isso eu vou orar. Mas diria Lutero: eu oro é porque eu tenho muito o que fazer, não é porque eu não tenho o que fazer. Eu tenho tanto o que fazer, eu tenho tanto trabalho, por isso que eu vou orar. Tem gente que diz assim: eu não oro, eu não oro porque eu não tenho tempo. Não, porque eu não tenho tempo é justamente porque eu oro, né? Para ter tempo. Então, ore. Aí Samuel diz: e orarei por vocês. E ele buscou ao Senhor, e Deus respondeu. E livrou o povo. E tirou de Icabode e colocou em Ebenezer. Outra prática de espiritualidade que devemos praticar: confiança no Senhor. Diz o texto bíblico que o povo, versículo 7 do capítulo 7 de 1 Samuel, quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tenha medo, mas não perca a confiança em Deus. Trema diante de muitas coisas, mas não perca a confiança diante de Deus. Mesmo que seu coração diga: e agora, o que será de mim?
não perca a confiança em Deus. Confiar em Deus é uma prática espiritual. É ficar o pé e dizer para si mesmo: sem Deus eu não posso e também não quero. Eu insisto, confiar em Deus até o fim. Confiança em Deus é prática espiritual. O povo teve medo. Os filisteus ficaram: onde está Israel? Disseram: em Mispa. Vamos lá e agora vamos acabar com eles. E Israel tremeu, teve medo. Mas mesmo com medo, diz o quê? Diz o que para Samuel? Não cesse de orar por nós e clamar ao Senhor por nós. Poderia ter dito: manda alguém para dizer para os filisteus que nós queremos paz, que nós nos rendemos, que nós desistimos. Não. Estão com medo, mas diz para Samuel: continue orando a Deus por nós, ou seja, nós confiamos no Senhor. É prática de espiritualidade para vencer a desgraça. Sair do Icabode e chegar em Ebenezer. Confia em Deus, confia em Deus. Olhe, deu tudo errado, mas eu confio em Deus. E aí? Não deu nada certo, mas eu confio em Deus. Ponto final. Não é, deu tudo errado e agora pronto, eu desisto, eu não tento mais, para mim acabou. Não deu certo, mas eu continuo clamando ao Senhor. Eu confio em Deus. Confiar em Deus é uma prática espiritual para vencer Icabode e chegar em Ebenezer. Sair da desgraça e chegar na graça e vivenciar o amor e a bondade de Deus. Confie nele. Em tudo, confiar no Senhor. Em tudo, se manter no Senhor. Essas são as práticas que nos encaminham para finalmente dizer: até aqui nos ajudou ao Senhor. Antes era dito: Icabode, foi-se a glória de Deus. E depois, tantas práticas, vamos mantê-las no nosso coração, porque chega um momento em que o crente diz: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. E Deus conduziu Israel à vitória, porque o povo vivenciou práticas espirituais, chorou diante de Deus, se congregou em culto a Deus, se converteu nos seus maus caminhos, orou ao Senhor, confiou no Senhor. 5 práticas. Parece tão poucas, mas tão eficientes para promover a condição de Deus mover o seu braço poderoso sobre nossa vida, nos dar a vitória. E aí nós levantamos a cabeça e damos o testemunho: até aqui nos ajudou o Senhor. E nos ajudará, porque Ele é sempre bom. Então Deus nos abençoe. Vamos orar. Com Tua graça, Deus, faz-nos, em tempo de Icabode, vivenciar práticas espirituais para vencer esse momento, até quando o Senhor nos dará plena vitória
de forma a colocar no nosso lábio um novo cântico e um novo testemunho que dirá para a tua glória e para o teu louvor: o Senhor até aqui me ajudou, nos ajudou. Com tua bondade, Deus, em nome de Jesus. Amém.